como se fosse um pedreiro na empresa. É o rapaz que, ó, que faz a manutenção das paredes celular e da membrana plasmática, ok? É só lembrar da parede celular e da membrana plasmática. Quem faz essa reparação são os ribossomos. É o pedreiro, ok? O retículo, galera, endoplasmático, o retículo endoplasmático seria essa parte aqui, ó. Essa parte, né? Parece uma pista aqui, ó, de Fórmula 1, né? Olha aqui, bonitinho, né? Então, galera, essa parte aqui, ó, em roxo, é identificado por ser um retículo endoplasmático, ok? Esse retículo endoplasmático tem uma grande função. Eles são constituídos de canais, vários aglomerados de canais, onde passam gorduras e proteínas, além de sais minerais também. Em outras palavras, pessoal, o retículo endoplasmático é como se fosse aquela pessoa, aquele funcionário da empresa que traz a comida. Né? Toda empresa tem um rapaz que sempre traz comida, né, para a galera lá, na hora do almoço, na hora da refeição. Então, o retículo endoplasmático, ele faz o transporte desses alimentos, desses nutrientes que qualquer ser vivo ele absorve e que vai parar nela, ok? Então, a função do retículo endoplasmático é absorver e transportar esses nutrientes para as células. Complexo de Golgi, galera. Complexo de Golgi seria essa parte aqui, ó. Esses pepinozinhos aqui, certo? Esses pepinos aqui são constituídos de complexo Golgiense, certo? Eles produzem tipos de carboidratos e também podem armazenar proteínas, galera. Então, a grande utilidade do complexo de Golgi é a produção de açúcares, que a mitocôndria ela vai produzir energia, e também ela armazena as proteínas. O complexo de Golgi, pessoal, é que nem aquelas merendeiras de colégio, né? Aquelas merendeiras. Elas pegam os nutrientes provenientes do transporte do retículo endoplasmático. Quando o retículo endoplasmático ele transporta esses nutrientes, quem fica armazenando é o complexo de Golgi. Depois ele pode utilizar esses nutrientes para fazer várias coisas, como produzir açúcares, produzir proteínas e também produzir lisossomos. Ok? Dúvidas? Os lisossomos, pessoal, são estruturas enzimáticas que fazem a digestão dentro da célula. Ok? Então, o complexo de Golgi ele forma uma organela chamada lisossomos, que faz a digestão dentro de células. E os centríolos, galera, que ali, infelizmente, na imagem não mostra, mas também dentro de uma célula eucarionte existem umas estruturas chamadas centríolos, que são estruturas cilíndricas que participam da divisão celular. Galera, vocês viram aqui, bem no começo do slide, isso aqui, essa imagem aqui, certo? Pronto, essa aí, vocês estão vendo agora. Essa imagem aqui, galera, é uma divisão celular. Ela ilustra a divisão celular. E essa divisão celular só ocorre por conta dos centríolos. Ok? Dúvidas? Então vamos resumir, né? Constituição da célula. Seres procariontes são constituídos de membrana plasmática e parede celular. E também eles vão possuir DNA e ribossomos. Os seres eucariontes, eles têm tudo isso, os seres procariontes, só que eles vão ter mais organelas. As organelas dos seres eucariontes são mitocôndrias, retículo endoplasmático, Golgi, lisossomos e centríolos. Ok? Dúvidas? Não, né? Mitocôndria. Mitocôndria, ela fornece energia para as células, ou seja, a mitocôndria é como se fosse o eletricista. Já os ribossomos, galera, esse ribossomo aí ele vai ter uma grande utilização, que é ele que vai formar as proteínas. Então, os ribossomos é como se fosse o pedreiro, né? Ele vai fazer toda a manutenção das paredes celulares e das membranas. O retículo endoplasmático seria aí o transportador, é aquela pessoa que transporta as comidas, né? E o complexo de Golgi seria
o espaço onde esses nutrientes são armazenados para formar novas substâncias. Os lisossomos, eles realizam a digestão dentro da célula. Se um micro-organismo atacar uma célula, os lisossomos eles podem se alimentar desse ser invasor, e os centríolos fazem a divisão celular e a proliferação de novas células. Ok? Dúvidas? Não, né? Então, galera, para finalizar, né? Relação entre a alimentação e as células. Galera, as células desempenham várias atividades vitais ao organismo vivo. E a constituição química dos alimentos são peças fundamentais para o desenvolvimento das atividades. Então, galera, é por conta da presença de proteínas, lipídios e carboidratos que um ser vivo ele consegue se desenvolver, e é isso que faz um ser vivo fazer todas essas atividades, né, como eu estou fazendo aqui agora, ok? Então vamos lá. Os carboidratos, galera, também chamados de açúcares, eles são utilizados na produção de energia. Quem faz isso são as mitocôndrias, né? Elas fazem parte da estruturação de quitina e celulose. Celulose, se você pegar, por exemplo, uma planta e arrancar um pouco do caule, ali tem celulose, certo? E ele também, os carboidratos, auxiliam na reserva energética do corpo. Então, o que acontece? Digamos que eu não esteja precisando de energia, precisa produzir energia. O que é que o seu corpo ele vai fazer? A mitocôndria ela vai fazer o seguinte: se ele não está precisando de energia, eu não vou precisar consumir açúcar. Então, complexo de Golgi armazena esse açúcar para mim, certo? Então, os açúcares vão ficar sendo armazenados dentro do complexo de Golgi. Okay? Exemplos de alimentos que contêm esse tipo de substâncias, esse tipo de nutriente, as batatas doces, arroz, milho, mandioca e massas. Então, esses produtos, esses alimentos, batata doce, arroz, milho, mandioca e massa, são ricos em carboidratos. Os carboidratos, galera, são constituídos de 3 elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Show de bola? Então, os carboidratos, eles têm essa importância aí para o ser vivo. Produção de energia, estruturação da quitina e celulose, reserva energética também. Os lipídios, galera, também chamados de ácidos graxos, também possuem esses 3 elementos químicos combinados. E eles servem como isolante térmico. Como assim, professor? Galera, alguns animais, eles conseguem sobreviver em baixas temperaturas. Por quê? Porque esses animais, galera, eles têm uma película dentro da pele deles que é feito de lipídios. E a molécula de gordura, os lipídios, eles conseguem isolar a temperatura que aquele ambiente oferece, ok? Então, um animal que é constituído de várias gorduras, ele não consegue sentir muito o frio, não consegue sentir essa baixa temperatura, ok? Os ácidos graxos também são auxiliares na produção de hormônios. Essa produção de hormônios ocorre no complexo de Golgi. E a estruturação da membrana plasmática e da parede celular também é feita de lipídios, como eu comentei no início. E também serve como impermeabilizantes. Como assim? Galera, as ceras do ouvido, por exemplo, eles são um exemplo de impermeabilizante. Ou seja, ele não deixa as moléculas de água entrarem totalmente no ouvido, por exemplo. Okay? Então, ele impermeabiliza. E, para finalizar, as proteínas, também chamadas também de aminoácidos. São constituídos de 6 elementos químicos, são esses aqui, os chomps. E eles produzem o DNA e RNA, formam enzimas, estruturas células, outras partes das células, transporte de oxigênio, formam as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, estruturação e locomoção de tecidos musculares, como esses aqui que eu estou fazendo agora, certo? Exemplos, né, de proteínas são esses aqui, ó, ovos, cereais, né,
carnes, derivados, peixes, leite e castanhas do Pará também tem proteínas. E também o feijão, ok? Ah, galera, já ia esquecendo, né? Os exemplos de lipídios, né? O azeite de oliva, alguns tipos de carne brancas, né? Cereais, o abacate, são ricos em lipídios bons, né? E os lipídios ruins são frituras, né? Massas, pastéis, manteigas, chocolates, okay? Sorvetes. Tudo que é de bom é considerado um lipídio ruim. Ok, galera? Galera, não se preocupe. Se você perdeu alguma coisa, basta você voltar, né, no vídeo, sem nenhum problema. Mas nossa aula vai ficando por aqui, tá certo? Então, fazendo só um resumo da aula de hoje, hoje nós explicamos sobre a, a importância das células, né, e a sua relação com os alimentos. Então, vamos fazer aquela recapitulação, né? Então, as células foram provenientes dos coacervados, ok? Então, as células são provenientes das estruturas chamadas coacervados. Célula é a menor unidade que constitui qualquer ser vivo, ok? Então, todos os seres vivos são constituídos de células. Existem três tipos de classificações de células, né, que são os acelulares, são os seres vivos que não têm células, vírus. Procariontes são os que têm células, mas não possuem núcleo, bactérias e algas. Eucariontes são seres vivos que possuem células e que têm núcleo celular, onde o DNA fica retido nesse núcleo. Exemplos, fungos e protozoários e o reino animalia como um todo. Classificação quanto às quantidades de células unicelulares, constituídas de uma única célula, e multicelulares, são seres que são constituídos de várias células. Okay? Dentro das células de um ser procarionte, eles vão ter membrana plasmática e parede celular, além de ribossomos e DNA. De uma célula eucarionte, elas vão ter, além dessas paredes celular e membrana plasmática, eles vão ter vários outros tipos de organelas, em que cada uma delas vão ter um papel essencial. E esse papel essencial, eles são devido à sua alimentação. Então, dependendo da sua alimentação, as células e as organelas, elas podem trabalhar, fazer as suas atividades. Ok? Então, a nossa aula foi essa. Eu agradeço a todos por assistir, certo? E se você quiser, galerinha, você pode fazer as questões envolvendo esse assunto, ok? Então, tchau, tchau a todos.